Olá pessoal, meu nome é Douglas e a partir de hoje eu vou começar aqui uma série de vídeos iniciando com uma pergunta. E essa pergunta é por quê? Sim, quando nós falamos por quê, estamos querendo perguntar alguma coisa para alguém, para que essa pessoa possa responder satisfatoriamente a pergunta que lhe foi feita, que se iniciou com a palavra porquê, com um ponto de interrogação no final. Isso significa uma pergunta que exige de quem está ouvindo uma resposta. E é nisso que eu vou fazer esses vídeos, iniciando com uma pergunta. E a pergunta de hoje vai ser a respeito das coisas terrenas. Por isso, antes de ler essa pergunta em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. E o texto está escrito assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, por que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas? Essa é a pergunta. Por que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas? Essa pergunta está baseada nesse texto que eu li. Então, por que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas? Será que a preocupação com as coisas terrenas vai trazer alguma compensação para a vida da pessoa? Será que a preocupação com as coisas terrenas é algo saudável para a consciência das pessoas? Será que isso vai trazer alguma vantagem, algum benefício para a vida das pessoas? Com certeza não. Porque quando a pessoa começa a pensar em coisas terrenas, ela está auto-afligindo seu próprio espírito, seu próprio corpo e alma. E isso traz consequências terríveis para a vida da pessoa. Às vezes até muitas doenças são causadas por causa disso, porque elas ficam tão aflitas, tão desesperadas por pensar em coisas terrenas, que acabam criando em si mesmas doenças insensatas, perniciosas, que trazem maus resultados para a vida da pessoa. Elas ficam doentes, algumas chegam até a morrer, depressão e várias coisas acarretadas pelas más consequências de as pessoas só pensarem em coisas terrenas. Isso é um mal que está acometendo milhões e milhões de pessoas por esse mundo, a maioria delas, porque elas só pensam em coisas terrenas, coisas perecíveis. Esse é o erro que elas estão cometendo. Então, quando eu pergunto aqui por que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas, qual seria a resposta que você daria para essa pergunta se ela tivesse sido feita para você hoje? Qual resposta eficaz você diria? Será que você diria que pensar em coisas terrenas é algo certo ou é algo errado? Você responderia que pensar em coisas terrenas te beneficia alguma coisa? Ou pensar em coisas terrenas te faz algum mal? Se eu respondesse essa pergunta, eu com certeza iria dizer que só pensar em coisas terrenas me prejudica, porque me faz viver nessa loucura, nessa ansiedade de só ficar pensando em coisas terrenas, que não vão me beneficiar em nada, porque cada pessoa que nasce nesse mundo não traz nada para ele. E não vai poder levar nada dele também quando morrer.
tudo vai ficar aqui. Então, por que ficar pensando em coisas terrenas, em coisas perecíveis, coisas que vão se acabar, coisas que com o uso se destroem, porque são perecíveis? Então, pensar em coisas terrenas não é algo bom para ninguém, não é algo saudável para ninguém. E se você quer o seu próprio bem, se você quer ter uma vida saudável, é hora de parar de pensar em coisas terrenas. Porque nesse texto aqui, que eu li, a glória das pessoas que só pensam em coisas terrenas está na sua infâmia. O Deus dessas pessoas, ou melhor, o destino dessas pessoas é a perdição. O Deus dessas pessoas que só pensam em coisas terrenas é o seu próprio ventre. Então, isso é a realidade. Mas essa realidade pode mudar a partir do momento em que cada pessoa para de pensar, de só pensar em coisas terrenas. É hora de mudar o foco do pensamento para buscarmos e pensarmos só nas coisas lá do alto. Então, se preocupar com coisas terrenas é se preocupar com as coisas efêmeras e passageiras, como alimentos, roupas, dinheiro, carros, política, religiões, riquezas, poder e outras coisas que nunca fizeram as pessoas que só se preocuparam com tudo isso terem proveito algum, de forma que se deixarem envolver por esse afã, por essa ânsia e ansiedade de só pensar em coisas terrenas, leva as pessoas a não terem o coração confirmado com graça, e sim com alimentos, que significa as coisas perecíveis, que só estão afastando as pessoas daquilo que elas deveriam buscar e pensar dia após dia, que são as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não em todas as coisas que são e estão aqui na terra. Então, pessoal, pensar em coisas terrenas traz prejuízos para a vida humana. E você, que é um ser humano consciente, tem que se conscientizar disso, para que você não sofra desse mal. Se você quiser se arruinar na vida, se você quiser arruinar o seu corpo, alma e espírito neste mundo onde você está vivendo, é só você pensar em coisas terrenas, que você vai se arruinar por causa delas. Isso vai causar sua ruína, sua perdição. Você vai afligir o seu espírito com essas coisas que podem causar doenças na sua vida. Esse é o mal que espera aqueles que só pensam em coisas terrenas. Por isso, eu já estou conscientizado e não penso em coisas terrenas. Coisas terrenas não me fascinam em nada, porque eu tenho consciência que essas coisas terrenas são passageiras, são efêmeras, são fúteis, são coisas que não me convêm em nada, não me edificam em nada. Amar o mundo e as coisas que nele estão, para mim, não significam mais nada, porque eu posso buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É isso que todas as pessoas hoje deveriam fazer de forma unânime. Só que, infelizmente, a maioria está tão enredada, envolvida com as coisas terrenas, que só pensa em coisas terrenas. Só em coisas dessa vida, e mais nada. Elas vivem curtindo a vida aqui, aproveitando as coisas que existem no mundo, pensando nessas coisas que vão se acabar, que não tem valor algum diante do fato de você pensar nas coisas lá do alto, de você buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Porque as coisas que você vê, que são as coisas que você
que você está pensando, as coisas terrenas que você está pensando, as coisas que você vê são perecíveis, elas vão se acabar. Mas aquilo que você não vê, que deveria ser aquilo que você deve pensar, que estão lá no alto, onde Cristo vive, essas são eternas, são permanentes e vão durar para sempre. Lá está um tesouro, uma herança incorruptível reservada para aqueles que pensam e buscam nas coisas lá do alto. Então é hora de mudar o foco da visão, da busca, para não ficarmos pensando mais em coisas terrenas, não ficarmos mais querendo as coisas terrenas, mas sim as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isso está ao alcance daqueles que quiserem isso para as suas vidas. Então é hora de acabar com isso. Se você quiser ter uma boa consciência, uma vida saudável, se você quiser ter descanso para a sua alma, é hora de você buscar e pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. As coisas que são aqui da terra vão ficar aqui, são perecíveis. Elas estão destruindo a vida de muitas pessoas. As pessoas que se preocupam com as coisas terrenas, talvez elas não tenham se dado conta disso ainda, elas não tenham percebido, não tenham notado isso ainda. Mas essas coisas que elas pensam estão destruindo a vida deles próprios. E dá para ver isso claramente. Olha a vida das pessoas que só pensam em coisas terrenas e veja as más consequências que acontecem na vida delas. Talvez isso esteja acontecendo com você. Então, se você constatar isso, você tem que chegar à conclusão que é preciso mudar. É preciso mudar para melhor. E o melhor é pensar e buscar as coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra. Então, seria essa a resposta para essa pergunta. Por que as pessoas só pensam em coisas terrenas? Porque talvez muitas delas não tenham essa convicção, essa certeza de buscarem e pensarem nas coisas lá do alto. Para elas, a maioria delas são materialistas, elas só pensam em coisas terrenas, coisas que elas podem comprar, coisas perecíveis que com o uso vão se destruindo aos poucos. Isso eu não quero para a minha vida. Isso não é saudável. Isso não é algo que possa deixar a minha consciência pura. Isso é algo que me estraga. Isso é um fermento que apodrece o corpo, a alma e o espírito de qualquer pessoa. E eu não quero isso para a minha vida. E eu espero que você também não queira isso para a sua. Então, se nós chegarmos à conclusão de que essas coisas não nos beneficiam em nada, só nos atrapalham, só nos prejudicam, só nos perturbam, é hora de deixarmos essas coisas terrenas e mudarmos o nosso foco de visão, de nossa busca para as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, vamos nos empenhar para que isso aconteça, vamos nos dedicar a isso. Eu estou aqui tentando te estimular, te encorajar a você fazer isso, porque estou pensando no seu bem, mas quem mais tem que pensar no seu próprio bem é você mesmo. Eu já fiz isso, e agora você tem que fazer também. E quando você fizer isso, quando você fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, de forma certa, nós vamos colher bons resultados para nossas vidas. Resultados saudáveis, permanentes, eficazes, que vão levar nossas vidas saudáveis. Vão deixar nossas vidas saudáveis e vamos viver nesse mundo sem se preocupar com as coisas terrenas. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você medite
nessas palavras que foram ditas aqui. Medite nessas palavras em seu coração, na sua mente, para você chegar a uma conclusão perfeita do que você deve fazer. Essa coisa perfeita é uma coisa certa para a sua vida, que é você buscar e pensar nas coisas lá do alto e não pensar mais em coisas terrenas. É hora de você fazer isso. Esse é o dever, ou melhor, tem que ser o dever de todo homem consciente. E você que tem uma consciência, assim como eu tenho uma consciência, vamos usar a nossa consciência para pensarmos nisso. Pensarmos e buscarmos as coisas lá do alto. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.